Paz do Senhor, queridos irmãos, Pastor Wendel Pereira, passando aqui nessa data especial que é o Natal, e eu quero compartilhar uma breve reflexão. Eu não vou entrar em termos teológicos sobre a data, sobre o misticismo ou sobre a situação histórica dessa data, mas sim o que ela representa para nós, a importância do nosso Salvador, a pessoa mais importante da história, Jesus Cristo, Filho de Deus. É sobre ele que eu quero falar com vocês. E eu vou basear a minha fala num texto muito conhecido, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. O versículo de número 12 diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada, chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: está louca. Está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Queridos, eu quero aqui trazer uma reflexão sobre a importância da alegria da salvação. Salvação esta que nos foi dada por Jesus Cristo naquela cruz. O texto traz para nós um período de grande dificuldade da igreja no sentido de enfrentar oposição. Herodes, a morte de Tiago está bem próximo dessa realidade. Pedro acaba de sair da prisão de maneira miraculosa porque havia uma igreja em oração. E onde há uma igreja em oração, não há um líder que fique na prisão. Ele pode até ser preso, mas não ficará preso lá, até porque Deus fez uma promessa a Pedro de que morreria velho. Agora, primeiro, o que eu queria chamar a sua atenção: a alegria bate à porta. Veja, a alegria esperada por aquele povo bateu na porta deles. E é esta alegria que está batendo hoje à porta de toda a sociedade que enfrenta esse período de grande caos. Segundo, alguém ouviu a porta. Quem ouviu? A criada. Ela estava ali para isso. A criada tinha como responsabilidade a mordomia da casa. Dentre estas, abrir a porta para as visitas. Veja, a alegria bate à porta, mas é preciso que alguém esteja esperto, atento para ouvir o toque da porta e vá cumprir o seu papel, para o que foi criado, seu propósito. Terceiro, a situação gerou alegria, mas ela não deixou o causador da alegria entrar. Veja, Pedro não só bateu ao portão ou à porta, mas também ele gritou, ele falou, porque o texto diz que ela, quando ouviu a voz de Pedro, ficou tão alegre que ela nem abriu a porta. Ela foi anunciar aos outros que Pedro estava lá fora. Uau! Veja, a notícia foi tão boa, a notícia trouxe tanta alegria que ela esqueceu o causador da notícia e ficou só com a notícia. Você me entendeu? Existem pessoas que querem ficar só com o que Jesus pode fazer, mas elas não querem ter Jesus dentro, elas não querem abrir a porta, elas não querem cumprir a missão de entrar ali com um relacionamento com Deus. Essa mulher mostra para nós que, ao trazer a alegria, mas não o causador da alegria, aqueles que escutaram a notícia que ela deu não acreditaram nela. E ainda disseram assim que podia ser o anjo de Pedro, né? Mas não era, né? E ainda foi chamada de louca. Então veja, trazer a alegria do nascimento, trazer a alegria da salvação, trazer a alegria do Salvador e não ter com você o Salvador, significa um grande risco de não ser ouvido pelas pessoas.
E foi isso que esta mulher chamada Rod, ela estava passando. Ela pode ter até por um momento ter ficado triste. Ela pode até por um momento ter sentido-se frustrada. Aquilo que as pessoas reagiram diante da notícia, mas o texto diz que ele, Pedro, continuou batendo a porta. Aqui aprendemos a importância do nosso ministério. Mesmo quando nós estamos sentindo fracassado, desanimado, e aparentemente as pessoas não estão ouvindo a mensagem, estão interpretando ela de forma errada, colocando um anjo, ou até mesmo nos chamando de louco, nós temos a missão de continuar anunciando. E mesmo quando nós tentamos e paramos ou desanimamos, aquele que bate a porta, o texto diz que Pedro continuou batendo a porta. Veja que isso mostra a insistência do causador da alegria. Foi mais alta que a preocupação que eles estavam vivendo naquele momento e não ouviram alguém bater na porta. Só Rod ouviu. Só a criada escutou. Eles estavam lá dentro e não ouviram no primeiro momento. E quando a notícia chegou, eles não deram crédito. Porque eles estavam tão preocupados naquele momento que eles não perceberam que o causador e a resposta da oração deles estava já ali presente com eles. E isso é importante porque quando ele ele persevera em bater a porta, o texto diz que eles ouviram, abriram a porta e viram. Veja, primeiro, só uma pessoa ouviu, só uma pessoa abriu, só uma pessoa ouviu, só uma pessoa foi até a porta, mas ela não abriu e não viu a Pedro. Já eles, depois do processo de comunicação mal resolvida, eles foram até a porta, eles abriram a porta e eles viram a Pedro. Deus quer trabalhar a alegria da salvação no coletivo. Deus quer trabalhar a alegria do Salvador na igreja como um todo. Não apenas em uma pessoa, mas Ele quer que todos nós tenhamos a experiência do encontro com Cristo. O que isso trouxe para a minha reflexão? E que isso mostra para nós? Que Rod, eu quero abrir um parênteses aqui. Rod, ela representa o ministério pastoral. Rod significa rosa. Rod vem do hebraico de roseiro. Logo, rosa, ela é doce, ela é gentil, ela é uma pessoa útil e ela interfere no ambiente. Paulo escreve dizendo que nós temos o bom perfume de Cristo. Há um cantor antigo que diz: pregador, pregue as rosas, mas pregue os espinhos também. Eu quero compartilhar com você, Rod, o ministério pastoral, que quando nós pregamos sobre a alegria da salvação, muitos não escutam. Outro diz que nós estamos apenas falando sobre um anjo, ou outros ainda nos chamam de louco. Mas nós não podemos desistir, porque aquele que bateu a porta, ele continuou batendo, mesmo quando eles não ouviram e não entenderam. E Rod não falou mais do assunto. Ele continua batendo a porta. Isso é tão interessante, meus irmãos, que o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e o versículo 10 diz assim: e o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Versículo 11: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia! Uau! Glória a Deus! Os pastores estão apacentando na madrugada. O anjo vem e diz para eles: olha, eu tenho boa notícia para vocês. Só que essa boa notícia não é só para vocês, é para todo o povo. E vai trazer alegria. Aleluia! Eu quero falar sobre a alegria de termos Jesus Cristo. A alegria de Cristo nascer em nós. A alegria da experiência, porque Ele continua batendo a porta. Apocalipse 3 diz que eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Cristo continua batendo a porta. E os pastores aqui no Evangelho de Lucas tiveram a grande responsabilidade de anunciar a notícia da salvação. Queridos, nós somos chamados para anunciar a salvação. Nesse Natal, nós temos que deixar bem claro a importância da sociedade, do mundo, do homem caído, o homem perdido ser achado por Deus. Temos que deixar claro a necessidade de salvação. Precisamos gritar para as pessoas ouvirem com nossas vidas e testemunhos que nasceu o Salvador em mim.
Hoje eu exalo o bom perfume. Hoje eu sou a Rod do século XXI. Eu abro a porta, eu anuncio a notícia, eu exalo a fragrância do conhecimento de Cristo. Essa mulher representa o ministério pastoral. Eugene Peterson, em um dos seus livros, fala sobre essa passagem dos pastores, que muitos fariseus, muitos homens da lei, olhavam para os pastores como desprezo, porque na cabeça deles, pastores eram aqueles que não conseguiram, não tiveram capacidade para estar dentro da sinagoga ensinando. Mas eram os pastores que tinham lã, que tinham gordura, para que os fariseus pudessem se cobrir, para que o sacerdócio pudesse ser exercido no templo. Alguém tinha que cuidar dos animais, para que houvesse sacrifício. Os pastores, ainda que desprezados, são importantes. Jesus Cristo é o bom pastor. Ele é o sumo pastor. E ele é a notícia que o mundo precisa. Salvador. Nós temos que lembrar que essa pátria não é nossa, nossa é eterna. E eu termino lembrando que alguns foram chamados para abrir a porta, mas ficam tão alegres com o momento que não fazem o seu trabalho completo. Cristo nos chamou para anunciar o Evangelho, mas antes de levar a boa notícia, eu preciso abrir a porta, e eu encontraram na porta. Rod, ela ouviu, foi até a porta, identificou Pedro, mas ela não reconheceu que era Pedro. Pastor, cristão, irmão em Cristo, antes de anunciarmos para o mundo a notícia do Salvador, temos que ter um encontro pessoal com ele. Rod, ela não fez isso. Ela ficou tão alegre com a notícia que ela foi correndo e não abriu a porta. E nós precisamos falar de Jesus, mas ter Jesus em nós. Precisamos falar da alegria, mas ter alegria em nós. Precisamos falar da salvação e sermos salvos primeiro. É isso que dá autenticidade à pregação que sai dos nossos lábios e da nossa vida. O primeiro encontro com Deus. Nós precisamos disso. Ela não fez muito bem o seu trabalho. Ela não abriu a porta. E isso levou uma certa descredibilidade. Porque quando ela foi falar para aqueles homens que Pedro estava lá fora, eles acharam que era um anjo, que ela era louca, que não tinha como isso acontecer. Porque ela não trouxe a prova material da sua notícia. Pedro, eu e você, para anunciar ao mundo o Salvador, temos que trazer a obra material dele, Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso, eu termino aqui essa pequena mensagem. Eu não quero entrar na questão teológica, mística da árvore, do Papai Noel, da data. Não quero ir à história do Natal voltando a Nimrod, onde é o precursor da palavra Natal e do seu contexto. E também não quero me prender ao tema teológico, muito menos cronológico, da data do nascimento de Jesus. Para você que me escuta e é cristão, volte, seja a manjedoura de Cristo. Para você que me escuta e não é ainda achado, salvo por Cristo, seja salvo hoje. Aceite Ele na sua vida. Permita que Cristo nasça em você e tenha uma eternidade com Ele. Esta é uma palavra simples e breve, mas fica a dica. Ele continua batendo a porta. Ele está hoje batendo na sua porta. Enquanto os homens lá dentro preocupados estavam, o texto diz que Pedro continuou batendo na porta. Ei, você está preocupado? Você está triste? Você está com medo? Pare de ouvir tudo isso e escute o leve toque de Jesus batendo a porta. E ele diz para a sua igreja em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, eu vou ceiar com você. Permita hoje que ele abra as portas para você. Fica essa palavra de reflexão. Nasceu o Salvador e eu o encontrei. Eu fui achado por ele e por isso eu posso dizer para você: eu estou abrindo a porta da minha vida para encontrá-lo. Abra você a sua e tenha um encontro genuíno com Deus. Pai, nós te damos graças agora e te agradecemos pelo benefício da salvação. Cristo seja em nós glorificado e que nós possamos abrir a porta hoje e Ele, na noite de Natal, entrar e ceiar conosco. Nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva
abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na nova geração.